Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Como está o coração, como está a vida, que Deus abençoe vocês com ricas bênçãos. Bom, vamos lá para a nossa conversa. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 11, a partir do verso 1 até o 4, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Vamos lá? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos. Esse é o anúncio da doença. Era uma doença. Lázaro estava doente quando Jesus recebeu a informação. A coisa já era um pouco ruim. E a palavra fala sobre Maria, Marta e Lázaro, que eram bastante participantes do ministério do Senhor Jesus, tanto em aprendizado como em prática daquilo tudo que o Senhor fazia andando por Israel. Por vezes eles os acompanhavam, por vezes o Senhor Jesus estava na casa desses. A palavra fala que Jesus os amava muito. Irmãos, Jesus os amava muito. Eu quero repetir, Jesus os amava muito. E muitas vezes nós entramos em conflito com isso. Se Deus me ama, por que está acontecendo isso tudo? Bom, vamos fazer algumas aplicações pertinentes e trazer aquilo para a nossa vida. Começa falando: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Eu já quero começar fazendo aqui, porque o nome Lázaro significa Eliezer, que significa Deus é meu ajudador, ou Deus me ajuda. E é impressionante, porque a palavra fala que ele morava com as duas irmãs, era uma casa de irmãos, irmão. Então, e eles eram considerados amigos de Jesus. Eles eram considerados amigos de Jesus, é o que a palavra fala, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que uma casa de amigos de Jesus não está livre de problemas, como muitos pensam, como muitos pregam. Não. O sol ele nasce sobre o justo e injusto. E é bom nós relembrarmos disso. Eu sei que todo mundo sabe, mas é muito bom. Muitas vezes nós nos perguntamos: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que, como Gideão, se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tamanha aflição? E é justamente porque às vezes é Deus conosco que está acontecendo tudo que está acontecendo com a nossa vida, irmãos. O mundo ele é mau e o dia mau ele vem para todos. Agora basta nós sabermos como nós vamos nos comportar no dia mau. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, fala assim, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse é o apóstolo Paulo falando. E nós teremos, irmãos, dias bons, dias maus. E como nos comportar? Bom, ele fala que devemos aproveitar a oportunidade de cada dificuldade. Normalmente, irmãos, os propósitos de Deus, os propósitos de Deus, eles estão escondidos na dificuldade. Eu quero repetir isso. Os propósitos de Deus, todo propósito, toda oportunidade tem uma grande chance de ter um propósito de Deus escondido. É bom que nós tenhamos isso e que nós possamos saber, mas o meu dia vai ser só de problema? Não. Irmão, olha só, às vezes ele intensifica o processo justamente para nos levar logo ao lugar aonde a vitória chega, porque o nome dele é glorificado. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, que fala justamente do dia bom e do dia mau, para nós sabermos o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, quando as coisas correrem bem, fique contente.
quando a dificuldade chegar, lembre disso, é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E eu quero falar para você, meu irmão, você sabe quando dinheiro você tem, mas você não sabe o dia que vai morrer. Eu quero repetir isso. Você sabe o quanto de dinheiro você tem. Você sabe, você olhou na conta hoje, mas você não sabe quando que vai morrer. Então entrega as suas preocupações para Deus. Basta o mal de cada dia. E é justamente isso que elas fazem. No versículo 2 fala, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. Primeiro, o evangelista João faz um relato de quem é a mulher. Por quê, irmãos? É bem simples. Devemos construir uma história com o Senhor Jesus. Essa mulher tinha uma história com o Senhor. Essa mulher não era qualquer uma, irmãos. Sabe por quê? Porque, deixa eu falar para vocês, mesmo que nós caiamos em pecado, mesmo que por vezes nós tropeçamos, nós temos uma história. Não é como se fosse um cartão de crédito para que eu faço bem e amanhã eu posso fazer o mal. Não compreenda isso. Isso é uma maneira imatura de pensar. Até ministrei sobre isso, Paulo falando sobre a nossa maneira de pensar sobre o pecado. Não. O pecado ainda é uma luta nossa, irmãos. E quanto mais nós lutamos com ela, mais nós nos aprimoramos como seres humanos. Ela deve ser uma luta constante. Em Hebreus 12, versículo 4, fala, não derramaste o teu sangue na luta contra o pecado. Ou seja, o autor nos exorta a lutar até mesmo com o sangue, irmãos. Mas nessa construção, eventualmente nós vamos cair. Por isso nós devemos construir uma história com o Senhor Jesus. Eu gosto muito de um versículo, irmãos. Na verdade, eu gosto desses salmos. Salmos não tem versículo. É Salmos 1, Salmos 2, Salmos 3. É assim que nós lemos o livro de Salmos. E eu gosto do Salmo 127, porque ele traz uma perspectiva disso para nós. No versículo 1 fala assim, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. E se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. O salmista ele traz a ideia de quando o trabalho é inútil para nós. Justamente porque quando nós não construímos junto, não quer dizer que nós não devemos ficar nem parados. Por quê? Porque é o Senhor que edifica a casa, mas é nós que trabalhamos. O Senhor protege a cidade, mas Ele não faz isso se nós não ficarmos vigiando. E não adianta também fazer de forma demasiada. E é necessário que nós alcancemos a sabedoria do Senhor, principalmente intimidade. A palavra fala que ela derramou um perfume caro, irmãos. Ela gastou dinheiro, ela gastou tempo trabalhando, pensando em ungir o corpo do Senhor Jesus para a morte. Enxugou com os cabelos. Os cabelos, sempre que fala de cabelos na Bíblia, fala de força. De força, irmãos. Lembra de Sansão? Quando Dalila cortou os cabelos dele, ele perdeu a força. Então, os cabelos fala que ela precisou fazer muita força, porque naquele momento ela estava sendo tanto injustiçada pelo dono da casa, que era um fariseu e era leproso, estava numa situação pior que ela do que o próprio Judas, que era o traidor. E o Senhor justificou ela. Ela não se importou, ela não foi convidada naquele lugar. Tudo que ela queria fazer é que a atitude dela levasse adoração e glória a Deus. E ela conseguiu o favor. O Senhor já sabia, nesse momento aqui ainda não tinha acontecido, mas o Senhor sabia quem eram eles e por isso se tornou amigos. A palavra fala assim, as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, no versículo 3, Senhor, seu amigo querido está muito longe, doente. Olha, e aqui precisamos entender a situação de reverência, porque ela fala que é amigo, mas ela chama de Senhor e com S maiúsculo está no texto. Há uma reverência, há um respeito do senhorio do Senhor Jesus. Em João capítulo 15, no versículo 10 ou 11, se eu não me engano, fala assim, eu já não tenho mais vos chamados servos, mas tenho vos chamado amigos. Mas é interessante saber como elas têm respeito, porque elas sabem que é Jesus que pode resolver o problema. Talvez tentaram, os médicos, a palavra não fala, podemos criar uma certa prospecção nesse sentido de entender que elas deram um remédio, nos tempos antigos faziam aqueles remédios caseiros, e naquele tempo lá não era diferente não, irmãos, a história já conta, só que quando não tinha nada, eles já sabiam em quem levar. Então eu quero falar, meu irmão, fale com Deus sobre os seus problemas.
Olha, eu sigo uma ordem, Alisson, eu aprendi. Eu estou falando de mim. E a palavra fala que nós devemos depender do Senhor, e que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Irmão, se eu sinto dor de cabeça, eu já penso logo que é espiritual. E eu ponho a mão na minha cabeça e oro. Eu ponho a mão na minha cabeça e oro, porque a palavra fala que nós devemos orar o tempo inteiro. Quero ler com vocês um texto que fala sobre a necessidade de orar, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu quero ler com vocês o versículo 3 e 7. Conta a história de uma mulher que era viúva, e ela pediu a um juiz iníquo. Isso é o Senhor Jesus contando. E o juiz, que era iníquo, que não tem uma representatividade de Deus, a palavra fala que por ela encher o saco, literalmente, isso é a esposa, né? Quando quer alguma coisa do marido, não é verdade? Tô brincando, meninas, tô brincando, irmãs, não é assim não. Nós temos o maior prazer de ouvir e cuidar de vocês. Bom, eu não tenho, mas eu terei o maior prazer. Agora, ela conta que, brincadeiras à parte para quebrar o gelo, conta que ela pedia sem parar, todos os dias ela se colocava na porta do juiz, e o juiz, ele fala que não queria atender. Olha só o que fala no versículo 3, fala assim: nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça. Ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. Esse é o versículo que fala da procura, da busca dela. Perceba que a palavra só fala que ele procurava para pedir justiça. Então, irmãos, às vezes nós pensamos que enchemos o saco de Deus, de pedir a mesma coisa. Não, se Deus não atendeu o pedido, ainda tem que continuar pedindo, pelo mesmo pedido. Seja justiça, seja misericórdia, seja por alguém da família, seja alguém que você está intercedendo. Julgue o meu caso. Enquanto ele não julgar que não é, que nem que sim. Irmão, se Deus não tem resposta, Deus sempre dá 3 respostas. Eu costumo falar sim, não e espera. Se ele está em silêncio, normalmente é espera. Não haja apressadamente. Olha o que fala no versículo. Vou ler o versículo 4, não ia ler não, mas vou ler. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou: é verdade que não tema a Deus. Isso é o juiz falando. Então esse juiz não tem nada a ver com Deus, irmãos. Ele não tem a tipologia de Deus. É verdade que não tema a Deus e também não respeita ninguém. Mas no versículo 7, o Senhor Jesus fala, nos versículos 6, fala assim, e o Senhor continuou, presta atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. E no versículo 7 ele fala: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar muito para ajudá-lo? Eu quero ler essa aqui na versão Ferreira de Almeida, esse versículo 7, ele fala assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Irmãos, Deus quer fazer o bem. Deus quer nos fazer o bem. E muitas vezes nós cansamos de pedir, não temos a oração respondida naquele momento, aí pensamos: vou empinar a charrete, Deus já me fortaleceu, Ele quer que eu vou por outro caminho. Não, irmão. Ele quer que você persevere em oração. Dos processos a qual nós enfrentamos é a perseverança em oração. Sabe, a perseverança em oração. Tem 4 tipos de perseverança que eu falo. Perseverar orando. Segundo. Terceiro, perseverar orando e confiando, ou seja, orando e esperando. E perseverar orando e confiando e se aprimorando enquanto nós vamos fazendo por aquilo que nós temos pedido. Então há 4 tipos de formas de perseverar. Agora, perseverar em oração faz parte do processo. Quero completar com Efésios capítulo 6, no versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. As palavras dele são bem enfáticas. Ele fala assim, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Como que é orando no Espírito, irmão? Eu sei que Deus lê os meus pensamentos, eu já tive várias provas disso, mas várias provas disso mesmo. Não sei nem como explicar para vocês, mas muitas vezes eu estava pensando em algo e Deus veio, apareceu a resposta assim, diante de mim. Uma vez eu estava preocupado com alguém e sabe, tinha tempo que eu não via aquela pessoa e naquele momento começou a tocar uma música no meu rádio, na minha playlist, que sempre quando eu encontro aquela pessoa, normalmente
tá tocando essa música. Eu estava preocupado com ela, eu já não falo com ela já tem um tempo, mas é aquele louvor. E que se abram os céus, e que o teu reino vem, sabe? É um louvor lindíssimo. E eu peguei eu estava trabalhando de Uber, peguei uma senhora e num momento entrou uma alegria no meu coração e aquela senhora pediu. Eu não costumo deixar os passageiros tomarem conta da direção. Por quê? Porque eu confio muito na minha experiência. Eu já trabalho tem quase 6 anos e eu sei como o trânsito de Uberlândia se movimenta. Mas naquele dia resolvi atender o pedido dela. E deixei ela. E eu não sei porquê, irmãos, eu senti vontade de dar uma volta. Coisa que eu nunca faço, irmãos, entrar no estacionamento do shopping. Depois que eu deixei ela, deu uma vontade no estacionamento do shopping. Fui, andei mais um pouquinho. No que eu parei lá na frente, eu vi a pessoa e ela estava bem. Aquilo alegrou o meu coração, mesmo que eu não conversasse com ela, estava bem. E olha que eu só pensei, irmãos, eu só pensei. Isso acontece orando em espírito, e Paulo fala em todo tempo no espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Para todos os santos, é para todo mundo, irmão. Nós temos, se você pegar a sua listinha do WhatsApp aí, tem certeza que você tem muita gente que você não orou e você já devia estar orando. Então faça isso, sabe? Olha, e dá detalhes, como ela fala, Senhor, seu amigo querido está muito doente, sabe? Olha, profetizou, talvez Lázaro estivesse passando pelo estreito justamente porque estivesse sofrendo um julgamento. A palavra não diz isso, irmão, mas ela fala, seu amigo querido. E o que fala no versículo 4? Quando Jesus ouviu isso, disse. Eu amo essa parte, irmão, porque quando Jesus ouviu, advérbio de tempo, quando Jesus ouviu, Deus ouve a nossa oração, irmão. Ele ouve. Não te preocupes, não tenha medo, pequeno rebanho, apenas creia, não temas, apenas creia, pequeno rebanho. Deus ouve a nossa oração. Jó capítulo 22, versículo 27, tu orarás e ele ouvirá. Eu quero repetir, tu orarás. Eu quero abrir esse versículo aqui porque ele dá a ideia justamente de promessa, irmãos. Olha, eu quero ler ele completamente para vocês. Tu orarás e ele ouvirá. Fala assim, tu orarás e ele ouvirás. Quero ler na versão da linguagem atual, porque ele fala assim, e você lhe dará o que prometer, e você lhe dará o que prometer, você lhe cumprirá os votos. Ou seja, alguns votos que nós fizemos, algumas coisas, tá tudo naquilo que está dentro do caminho que o Senhor fez. Por quê? Porque é assim que aumenta a nossa fé. A palavra fala no versículo 28 que depois que nós orarmos, tudo que nós fizermos dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. No versículo 30 fala, e ele salvará se você for inocente, se for correto em tudo que fizer. Irmãos, tu orarás e ele ouvirá. Deus ouviu. E olha, ele lança logo uma palavra, ele fala, a doença de Lázaro, e eu quero terminar aqui já, não acaba em morte. E ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. E a verdade é que Lázaro morreu, irmãos. E muitas vezes o Senhor vai deixar, às vezes o Senhor não quer curar, às vezes o Senhor quer ressuscitar. Eu gosto sempre de falar isso porque muitas vezes quando não acontece da nossa forma, nós temos uma leve tendência de simplesmente, sabe, nos colocar numa situação de julgar o nosso próprio caso. Não, irmãos, nós fomos chamados para ser dependentes de Deus, e eu quero falar, ele sabe tudo o que se passa. Talvez ele não quer curar, mas talvez ele quer ressuscitar. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, fala que ele sabe tudo, ele sabe tudo que nós vamos pedir antes mesmo de nós pedirmos. Ele sabe tudo que nós está passando. Eu estou pregando por alguém aqui que está passando por muita dificuldade. Eu estou pregando para alguém aqui que de tanto apanhar já está querendo desistir de lutar. Eu já estou pregando para alguém aqui que está achando que tudo, que nasceu para sofrer, que o mundo realmente é mal. Eu estou pregando para alguém aqui que está cansado, sabe, que é muito cansativo não saber em quem confiar. Eu estou pregando para alguém aqui que só anda no meio de gente estranha, que até mesmo os próprios familiares viram as costas e se tornaram gente estranha. Eu estou pregando para alguém aqui que
está querendo desistir, a vontade de desistir está aumentando, e a vontade de continuar está diminuindo. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, desistir não pode fazer parte dos planos. Desistir não pode fazer parte nunca dos planos. Olha o que diz em Isaías capítulo 65, versículo 24. Diz assim: antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, quero profetizar sobre a sua vida, minha irmã. Põe assim a mão na forma de receber. Deus está chegando com a resposta. E mesmo que não seja aquela resposta que trará felicidade para o teu coração, aquilo que colocará um sorriso no teu rosto, Deus dará um sinal em forma de resposta para você saber que Ele é contigo. Não te atemorizes e nem te espantes, o Senhor será contigo por onde andares. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor será contigo por onde andares. Ele sabe o que se passa, Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele sabe exatamente como está o seu coração, como os dias têm sido de aflição. Calma, Ele está cuidando de tudo. Calma, calma, calma. Acalma o coração. Tem hora que fica turbulento, tem hora que os pensamentos aceleram, a tristeza invade e a gente nem sabe de onde ela vem. Um peso enorme, uma vontade de parar. Calma, calma. Se você não der conta de repreender o mal ainda, se você não tem fé, peça a Ele, fala para Ele: Senhor, eu não tenho fé, repreenda esse mal de mim. Saia. Nós temos já autoridade, pode falar para o demônio: sai em nome de Jesus, mas calma, calma. Calma, Ele sabe o que se passa, Ele sabe que está pesado. Troca o teu fardo com Ele, o dele ainda é suave, leve. Ele quer que você continue caminhando e que você confie nele. A palavra fala: aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Tudo que está acontecendo contigo, meu irmão, é porque Deus agirá em glória. Eu quero repetir: Deus agirá em glória. E eu quero terminar com você para que você receba essa palavra, sabe? Eu quero terminar para que o irmão Alisson receba essa palavra no coração. Romanos 8, versículo 18. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser manifesta. Vai se manifestar, vai ser revelado. Vai ser revelado. Você tem sido fiel, você tem orado, você tem buscado, você tem sofrido por causa da busca, você tem tentado a todo custo, sabe, se mantido fiel ao Senhor, mesmo com pouco recurso, mesmo com pouca fé, mesmo com pouca esperança. Às vezes você nem sabe como chegou aqui, mas vai se manifestar. A glória que em nós há de se manifesta. Deus agirá em glória no teu caso. Eu quero profetizar: Deus agirá em glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Haverá glória de Deus. A glória de Deus será derramada sobre a tua vida. Será muito melhor e muito maior do que você pensa. Calma, acalma o coração, tá? E eu quero te lembrar que para toda oração e para toda espera, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.